Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme, eu faço doutorado em Economia na Unesp de Araraquara. Vou ser o representante hoje nessa aula do nosso projeto de Educação Financeira para a Promoção da Cidadania Financeira. Sobre o que a gente vai falar agora? Sobre sistemas de amortização. O nome, assim, parece uma coisa esquisita, meio matemática, meio nada a ver, né? Mas não, é uma coisa que nós usamos sempre no dia a dia. Talvez vocês mesmos já tenham utilizado isso, com toda certeza a família de vocês, os pais de vocês. Então, do que se trata, né? Vamos lá. Então, o que é uma amortização? É um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos. O que quer dizer periódicos? Periódicos é que tem uma regularidade. Então, por exemplo, o mais típico, né? Ah, eu comprei alguma coisa em 6 meses. Eu parcelei um celular em 6 meses. Então, a cada mês, você vai lá e paga um pouquinho. Você vai amortizar sua dívida, ou seja, você vai reduzir o quanto você deve e pagar um pouco de juros. Então, vamos conversar um pouco como pode ser feito isso. Então, nós vamos conversar sobre dois sistemas de amortização nessa aula de hoje. Um é o sistema de amortização constante, ou SAC, né, na sigla. Nesse sistema, o devedor paga o principal da dívida, nas quais as cotas de amortização são todas iguais. O que quer dizer isso? Que cada mês você amortiza a mesma quantidade de dívida. Então, vai caindo regularmente o quanto você ainda deve. Vamos ver um exemplo disso para vocês entenderem mais claramente do que a gente está falando. Então, vamos ler o exemplo. Considere uma dívida de 300 mil reais, que podia ser, por exemplo, uma casa, né? Tendo que ser paga em 5 meses, com uma taxa de 4% ao mês. Considerando que o sistema de amortização é SAC, sistema de amortização constante, qual será a parcela mensal amortizada da dívida? Qual será a taxa de juros mensal? Quanto será pago em cada parcela? Então temos que saber esses três. Então vamos lá. Aqui um spoiler para vocês de como que ficou isso, né? Reparem, o valor amortizado é o mesmo em todos os meses, né? Vamos pagar a mesma quantidade. Porém, a gente vê aqui, ó, pagamentos. O que são os pagamentos? É o valor que você paga por mês, de fato. Então, o valor dos pagamentos vai mudando mês a mês. O valor dos juros também. O da amortização é constante. Vamos explicar como é que fica isso, né? Então, o primeiro passo que a gente tem aqui é: a gente pega o valor total da dívida e divide pelo número de parcelas. E assim nós teremos o valor constante das parcelas de amortização. Ou seja, a gente pega o total que a gente deve, no caso aqui 300 mil, tem que pagar em 5 meses. 300 mil dividido por 5, 60 mil. Então, esse é o valor que vai ser amortizado por mês. Reparem ali, 60 mil em todos os meses. Ok. Segundo passo, como é que a gente calcula o valor dos juros de cada parcela? Nós pegamos o valor da dívida e multiplicamos pela taxa de juros unitária. Então, por exemplo, no primeiro mês, eu devo 300 mil. A taxa de juros é de 4% ao mês. Então, 300 mil vezes 4%. 0,04 é 4 dividido por 100, né? Que é 4%. Então, dá 12 mil de juros. Então, vemos aqui, 12 mil. O que nós vemos ali do lado? Agora, no nosso próximo passo. Somamos os juros e amortização para descobrir qual foi a quantidade que realmente foi paga ao credor. Ou seja, para quem você está devendo, você vai pagar os 60 mil mais 12 mil, que ficam 72 mil no mês, no primeiro mês. Ok. Vemos aqui na tabela isso. Agora, para o segundo mês, como é que a gente calcula a continuação dessa conta? Já foi pago 60 mil. Então, a gente vai amortizar 60 mil. Então, agora nós estamos devendo 240 mil, não mais 300 mil. Então, o valor dos juros no segundo mês será como? Epa. Será 240 mil vezes 4% que a gente tinha falado antes, 9.600. Vemos aqui que caiu, né, em relação ao anterior. Vai diminuindo quanto eu pago de juros por mês, porque o saldo vai diminuindo. E a gente vai fazendo isso sucessivamente até a dívida chegar no zero. Nós vemos aqui que no final, no quinto mês, eu tenho zero de dívida, porque eu paguei tudo. Eu amortizei tudo que eu devia.
Muito bem. Agora nós vamos falar de outro sistema de amortização, chamado sistema Price de amortização. Ou sistema francês, né? A sigla é SAF. A gente pode chamar sistema Price sistema, ou SAF. Os dois são certos. Então, nesse daqui, o valor dos pagamentos são iguais. Então, não é mais o valor amortizado que é igual. É o valor do que você paga por mês. É o que a gente faz geralmente quando a gente financia um bem de consumo, a gente arranja um carnê de uma loja. Então, raramente, né, o valor vai caindo, vai mudando. É sempre o mesmo valor por um período de tempo. Então, isso é o sistema francês. Então, vamos pegar o mesmíssimo exemplo aqui. Uma dívida de 300 mil, que a gente paga em 5 meses, com uma taxa de 4% ao mês. Só que agora o sistema é o sistema Price de amortização. Ele quer que a gente descubra, né, qual que é o valor da parcela, quanto a gente paga de juros, etc. Estou dando um spoiler aqui para vocês, né? Então, o que a gente nota primeiro? Que o valor dos pagamentos é sempre o mesmo. Então, eu vou pagar o mesmo valor todos os meses. Mas todo o resto varia, né? A gente vê aqui, né? A parte de juros vai mudando, a parte de amortização vai mudando cada mês, mas o pagamento é fixo. Então, vamos entender agora como é que a gente chega primeiro no valor desse pagamento. É um pouquinho diferente do que a gente tinha visto antes. O valor do pagamento a gente vê por essa fórmula aqui. Vamos entender a fórmula aqui passo a passo. Não tenham medo de fórmula, gente. Vendo passo a passo, elas são tranquilas. Então vamos ver. É uma divisão do valor da dívida pelo fator de amortização. O valor da dívida, por exemplo, o nosso aqui eram 300 mil. Agora, o que é o fator de amortização? Vamos ver letra por letra aqui para a gente desvendar isso. O I, 1 mais I. O I é a nossa taxa de juros. No nosso caso, era 4% ao mês. O N é o número de períodos. Então, no nosso exemplo, por exemplo, eram 5. Se a gente for financiar uma coisa em 36 meses, vai ser 36 ali. E nos basta substituir aqui na fórmula para a gente achar. No nosso exemplo, veja só como fica. 300 mil dividido 1,04 elevado a 5 menos 1, 0,04 vezes 1,04 elevado a 5. O que é isso tudo, né? O 5 é o N, o 0,04 é a nossa taxa de juros. Fica 300 mil dividido por isso e dá 67 mil. Então, 67.388,14. Né? Como uma fórmula um pouco mais rebuscada, digamos, acaba saindo os números com vírgula e tal. Mas sem problemas. Né? Podemos recorrer sempre a calculadoras para fazer, não tem problema. Então, os pagamentos são de 67 mil por mês. Fixo, né? Fixamente a gente paga isso, como a gente vê aqui na nossa tabelinha. Ok. O segundo passo, para a gente saber quanto que paga de juros por mês, a gente vê, novamente, o valor da dívida total, né, o valor total, multiplicamos pela taxa de juros, igual na outra vez. Né? Então, 300 mil vezes 4%. Como a gente nota aqui, ó. Então, no primeiro mês, 12 mil. Para a gente calcular o valor de juros no segundo mês, a gente precisa saber antes quanto foi amortizado no primeiro mês. Ou seja, o valor da parcela subtraído ao valor dos juros. Então, a gente já sabe o valor, né? Agora, nós sabemos quanto foi pago, a gente tira os juros e descobre, foi amortizado tanto. Então, aqui no caso, foi amortizado 55 mil. Então, a gente coloca lá. Muito bem. Isso nós tiramos do saldo devedor. E o valor dos juros no segundo mês é em cima do saldo devedor. Então, os juros a gente paga sempre em cima do saldo devedor. Então, não é simplesmente a gente tirar o quanto a gente pagou, a gente tem que tirar o quanto a gente amortizou. É importante ficar na mente de vocês isso daí. E assim a gente vai preenchendo a tabela, né? Sempre calculando os juros em cima do saldo devedor e vendo o quanto foi amortizado da dívida, né? Que é o pagamento menos os juros. Né? Aqui é um exemplo. No segundo mês, faremos exatamente isso que falamos. E assim vai caindo a dívida. E nós fazemos isso sucessivamente até dar zero, né? Que no quinto mês, igual no outro caso, fica zero. Vai ser enviado aqui para vocês uma atividade que será feita junto com a professora, uma atividade proposta. E eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem assistido, em nome do nosso projeto de extensão. Também em nome da professora Érica, que é a nossa coordenadora, organizadora.
do Gabriel e do Eduardo, que fizeram o material, e agradeço também em meu nome, Guilherme, pela atenção aqui. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.